Olá, este é um breve tutorial de registro do relatório de atividades nos RISRAD por meio do SUAP. Conforme demonstramos no primeiro vídeo do Plano de Trabalho 2010-1, verifique que agora nós vamos lançar o relatório de atividades de 2010-1. Porém, o mesmo ainda não se encontra aqui. O que deve ser esse motivo? Ao clicar em Plano de Trabalho, eu vou verificar todos os meus planos de trabalho e verifico que o 2010-1 ainda está com status de encaminhado. Enquanto os meus planos de trabalho estiverem com status de encaminhado, eles não terão o registro em relatório de atividades. É necessário que esteja como aprovado sem ressalvas. Neste caso, ainda falta a direção de ensino aprovar o plano de trabalho 2010-1 para que ele se torne um relatório de atividades. Bom, agora eu irei atualizar a página e verificar se meu plano foi aprovado. Agora sim, meu plano está comprovado sem ressalvas, de 2010-1. Então eu posso entrar em relatório de atividades e verificar agora que eu tenho a opção de também realizar o meu lançamento do relatório de atividade de 2010-1, assim como o de 2016-1. Para isso, então, eu clico em editar e aí verifico as atividades que eu havia lançado conforme fizemos no primeiro vídeo. E então eu posso adicionar novas atividades que foram efetuadas durante o semestre ou então remover alguma. Supondo que eu tinha previsto que iria orientar dois alunos de trabalho de curso de graduação, porém orientei três, então eu posso alterar aqui para três. E também surgiu algumas comissões que foram nomeadas, então eu posso vir aqui em comissão temporária, membro de comissão temporária. E aqui o membro de comissão temporária, lembrando, caso tenha dúvida na métrica, tem que ir à tabela. E no caso de comissão temporária não houve alteração. Permanece o quantitativo em cima de comissão. Já as comissões permanentes e demais agora são semestrais ou então mensais. Em alguns casos que eram semestrais. Voltando ao registro do lançamento, então eu tenho agora duas comissões que foram registradas durante o período que não estavam previstas. Bom, após finalizados os ajustes conforme o plano de atividades que havia previsto, é necessário adicionar as descrições de cada item e anexar os documentos. No caso de membro titular de NDE, eu colocarei aqui, membro titular do NDE do curso de bacharelado em sistemas de informação. Salvo, e para isso eu preciso escolher o arquivo em meu computador. Ao escolher o arquivo, eu devo entrar na pasta onde estão os meus arquivos disponíveis. Ao entrar na pasta que tem os arquivos disponíveis, neste caso aqui é uma dica. Todos os arquivos aqui eu renomeei colocando 2016-1, que são referentes ao RAD de 2016-1. E os documentos, no caso ali, então, eu estava se tratando de NDE, procuro o documento que refere-se ao NDE, no caso é este aqui, que é a portaria 86, clique em abrir, ele anexou o arquivo. Próximo, curso de pós-graduação estricto sensu, adiciono aqui uma breve descrição, matrícula regular em curso de mestrado em irrigação no Cerrado. E clico em salvar. Após isso, escolho o arquivo, procuro novamente o arquivo que eu tenho já reservado anteriormente, anexo o arquivo de declaração de matrícula, clico em OK. Próximo item, orientação de trabalho de curso de graduação, no caso é clico em adicionar orientação do aluno Linus Torvalds. Clico em salvar. Após isso, escolho o arquivo, procuro a coorientação do trabalho, coorientação, escolho o arquivo. Próximo, orientação de trabalho de curso de graduação, adicionar orientação dos alunos Richard Stallman, Bill
Gates e Joseph Klimber. Clico em salvar. Após isso, clique em escolher o arquivo e então seleciono o arquivo de orientação de trabalho de curso. E para o último caso, tem o caso da aula. No caso deste exemplo de aula, é possível para quem utiliza o navegador Chrome, ao acessar o que é acadêmico, apertar nas teclas Ctrl e P, ou então ir em imprimir, e aí quando aparece isso ele tem a opção aqui de alterar e escolher para salvar um PDF. Então ao entrar dentro da página do que é acadêmico, clique em salvar PDF, clique em save e ele gerará um arquivo das aulas do que é acadêmico. E esse próprio arquivo pode ser usado como comprovante da carga horária. Não é necessário uma declaração extra de gerência de ensino ou direção de ensino ou outra chefia. Apenas diretamente o documento do que é acadêmico. Escolho o arquivo. Então pego aqui o documento das aulas, a aula da carga horária semestral. Clico em abrir e já está adicionado também as aulas. Reparem que eu já havia colocado as inscrições no meu plano de trabalho das aulas, então ele já trouxe pronto para o relatório de trabalho. Não é necessário fazer novamente a descrição. Então o que é feito no plano, tudo é reaproveitado agora no relatório de trabalho. E por último, deixei aqui os membros de comissões, nesse caso são dois. Vamos supor que sejam dois documentos. Como eu comentei no vídeo anterior sobre o plano de trabalho, a gente não pode criar um novo item de membro para cada membro de comissão, colocar um que o sistema não permitirá. Como deve ser feito então? Eu devo pegar as duas comissões, no meu caso aqui então tem duas comissões, supondo que esta seja da comissão de feira de ciência e essa aqui do edital do Sebrae. Pega esses dois arquivos. No caso do sistema operacional que estou utilizando, Linux, ele é desta forma, mas no Windows é semelhante. Clico lá direito, deve ter a opção de comprimir os arquivos ou compactá-los. Clique em comprimir. Ele gerará um arquivo zip, que é um arquivo compactado com os arquivos. Vou escrever aqui nele 2016-1 comissões. Que agora então na hora de adicionar a minha descrição, eu coloco as comissões. Comissão de edital Sebrae e Feira de Ciências 2016. Clico em salvar. Escolho o arquivo. Agora pego o arquivo zip, porque não é possível pegar os dois arquivos ao mesmo tempo de comissão. Então eu zipei os dois no mesmo arquivo. Clico em abrir. E após isso, então, é só clicar em salvar. Reparem que após o carregamento de todos os arquivos para o site, ele mostrará a opção de a gente verificar se foi feito o envio certo dos documentos. Após o envio dos arquivos, agora posso confirmar antes de clicar em encaminhar. Clico em editar. Verifique se todos possuem descrição, todos estão com o botão como editar descrição, significa que as descrições foram salvas e todos eles estão com o ícone verde, uma legenda aqui em verde, significa que os documentos foram enviados com sucesso. Posso dar um exemplo, ao clicar em algum desses documentos, pegarei aqui, por exemplo, de aula, eu clico aqui, ele vai mostrar o documento que foi anexado. Este aqui, por exemplo, foi gerado pelo salvar do Chrome. Volto aqui, posso conferir documento por documento. Após isso, clico novamente em salvar e então em encaminhar. Dessa forma a gente finaliza também o tutorial breve sobre relatório de atividades.